A Bíblia ensina como orar. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Ao ensinar os discípulos como orar, Jesus mostra a eles os principais pontos que compõem uma oração, e não um texto para ser decorado e repetido como fazem os pagãos, com seus mantras e fórmulas mágicas. O conhecido Pai Nosso, que é rezado por milhões de católicos e protestantes, foi tirado do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde a palavra Amém do final não existe nos melhores manuscritos. Em Lucas 11 está assim: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Isso está em Lucas 11, de 2 ao 4. Como se fosse uma lista de tópicos a serem lembrados, Jesus ensina que devemos nos dirigir ao Pai, que é santo, que a nossa expectativa deve estar na vinda do reino, que devemos buscar em Deus a fonte do nosso sustento, que devemos ter consciência de nossa condição de pecadores e dependemos continuamente dele para a proteção. Basicamente são esses os tópicos. Tudo começa reconhecendo a Deus como Pai, um relacionamento pessoal e familiar que nenhum judeu ousaria desfrutar. No mundo ocidental, estamos tão acostumados a chamar a Deus de Pai que nem percebemos o quão radical foi o ensino de Jesus. Um judeu no Antigo Testamento chamaria a Deus de Pai no sentido de Criador, mas nunca com a ideia de um relacionamento familiar, como nós encontramos nos Evangelhos e nas Epístolas. Para um muçulmano, então, nem pensar. No islamismo, Deus tem 99 nomes e nenhum deles é Pai. Antes que alguém pense que chamar a Deus de Pai seja diminuir sua pessoa, a expressão santificado seja o teu nome deixa claro a distinção que é devida a Deus. Ele é santo, isto é, separado de tudo e de todos, assim como a luz está separada das trevas. Ao nos dirigirmos a Deus, podemos desfrutar de familiaridade, mas com reverência. Deus deve ser reverenciado, adorado e exaltado acima de todas as coisas. Por isso, chamar a Deus de amigão lá de cima ou de o cara, como alguns fazem, é não compreender quem Deus realmente é. A Bíblia diz que Deus é amor, mas ela também diz que Ele é fogo consumidor. Na lei dada a Moisés, o segundo mandamento era: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune a quem tomar o seu nome em vão. Um cristão jamais deveria falar de Deus em anedotas, brincadeiras ou de qualquer outra maneira desrespeitosa. Os 3 primeiros tópicos da oração, Pai, santificado e teu reino, dizem respeito a Deus, e os 3 restantes falam de nós. Mas que reino é este que Jesus menciona na oração? A resposta está nos próximos 3 minutos. Qualquer oração deve começar de cima para baixo, de Deus para o homem. Portanto, é bom você iniciar exaltando ao Pai pelo que Ele é e ao Filho que consumou a obra que nos trouxe salvação. Se você se encontrasse com uma grande personalidade da história, como iniciaria a conversa? Provavelmente mencionando algum feito admirável daquela pessoa. Faça o mesmo quando falar com o Pai. Diga a Ele o quanto significou para você o fato de ter enviado o seu Filho ao mundo para morrer. Muitos acreditam que a expressão venha o teu reino aqui esteja se referindo ao reino milenar de Cristo neste mundo, mas não é assim. O que costumamos chamar de milênio ou reino de 1000 anos de Jesus é um estado intermediário e não o final da história. É o reino do Filho do Homem, não o reino do Pai, do qual Jesus fala na oração ao dizer, o teu reino. No milênio ainda haverá mortes e no fim uma guerra de grandes proporções. Veja esta passagem de 1 Coríntios capítulo 15. Então virá o fim quando ele, Jesus, entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
a fim de que Deus seja tudo em todos. Isso está em 1 Coríntios 15, do versículo 24 ao 28. Portanto, ao dizer, venha o teu reino, ele está se referindo ao reino do Pai, o epílogo desta fantástica história, quando Jesus entregar o reino ao Pai. Haverá então novos céus e nova terra, e o próprio tempo deixará de existir. Estaremos então no estado eterno, onde só é possível estar em um corpo ressuscitado ou transformado à semelhança do corpo de Jesus. É por isso que em João, capítulo 5, versículo 29, diz que os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Todos estarão ressuscitados no final. A expressão fizeram o bem não significa que a salvação seja por obras, mas que as obras são o resultado de uma salvação. Como numa contabilidade, o que é mencionado no final são os resultados, não a operação que levou até eles. Os salvos que viverem na terra durante o milênio ressuscitarão e habitarão na nova terra. Os salvos pertencentes à igreja e muitos outros já terão sido ressuscitados naquele momento ou transformados para habitarem nos céus. Só então será feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Uma aspiração que você encontra na versão desta mesma oração, mas lá em Mateus capítulo 6, versículo 10. E nos próximos 3 minutos saiba de onde vem o poder e a capacidade para a oração. Como nós já aprendemos, a oração deve começar com expressões de exaltação e gratidão a Deus, para só então depois falar das nossas necessidades. É preciso também lembrar o caráter dispensacional da oração ensinada por Jesus. Ela foi dada numa época quando a igreja ainda não existia, e o Espírito Santo estava com os discípulos, mas não habitava neles. No Evangelho de João, Jesus lhes diz, o Espírito da verdade vive com vocês, e estará no futuro em vocês. João capítulo 14, versículo 17. Estas coisas só aconteceriam no dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos. A partir daí, todo aquele que é salvo por Jesus desfruta da presença do Espírito Santo habitando em si, individualmente, e na igreja, coletivamente. Enquanto Jesus estava no mundo, o Espírito Santo agia nos discípulos de fora para dentro. Hoje, o Espírito Santo Consolador age no crente de dentro para fora. Daí a diferença entre a oração que Jesus ensinou aos discípulos e a que o cristão hoje tem o privilégio de colocar em prática. Paulo escreve em Romanos 8, 26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Isso está em Romanos 8, 26 a 27. Antes da descida do Espírito Santo, os discípulos ainda não contavam com esse privilégio. E mais uma vez, nós vemos aí o absurdo das orações decoradas e repetidas. Hoje o cristão é ajudado pelo Espírito Santo a orar. E por mais importante que seja intercedermos uns pelos outros, não devemos nos esquecer de que todo crente tem o privilégio de um acesso direto a Deus sem intermediários. Algumas religiões ensinam seus seguidores que este acesso só é possível com a intermediação de algum líder ou sacerdote. Porém, o cristão esclarecido, ele sabe que desde os tempos de Satanás, no Éden, as coisas neste mundo funcionam na base da manipulação, dominação e controle. Paulo se preocupava para isto não acontecer. Aos Coríntios ele disse, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso está em 1 Coríntios 2, de 4 ao 5. E aos Filipenses, ele escreveu assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Filipenses 2, de 12 a 13. Portanto, se você já creu em Jesus, desfrute do acesso direto que você tem ao Pai.
sabendo que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Isso está em Efésios 3:20. Nos próximos 3 minutos, falaremos de como apresentar a Deus as nossas necessidades. No início do capítulo 11 de Lucas, encontramos Jesus ensinando seus discípulos a orar não com uma reza para ser repetida, mas apresentando a eles os principais pontos de uma oração. Os 3 primeiros nos falam do privilégio de chamarmos a Deus de Pai, do reconhecimento de sua santidade e da expectativa do dia em que a sua vontade será feita, assim na terra como no céu, quando o Filho entregar o reino ao Pai. Os 3 pontos seguintes falam do crente e de suas necessidades físicas e espirituais, começando com dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. O cristão reconhece que o seu sustento vem de Deus, que nos considera mais valiosos que as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Ele promete nos alimentar e vestir melhor do que faz com as aves e os lírios, que não trabalham nem tecem. O Senhor diz, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso está em Mateus, capítulo 6, os versículos 28 em diante. Mas é importante entender que na questão do sustento, Deus trata Israel e igreja de maneiras diferentes. A Israel, Deus prometeu prosperidade material na terra, pois é o povo terreno de Deus. O Antigo Testamento não fala de bênçãos celestiais, e sim materiais, como muito leite e mel, filhos e rebanhos, ouro e prata. Agora, porém, Deus está tratando com a igreja hoje, um povo ao qual ele não prometeu a terra, mas o céu. Israel e os que habitarão na terra receberão como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Mateus 25:34. A igreja, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para habitarmos no céu. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Aos cristãos, a palavra de Deus não promete prosperidade material nesse mundo, nessa terra. Porém, ela diz, nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6, de 7 ao 9. Portanto, não vá na conversa desses pregadores que prometem riqueza e prosperidade. Paulo alertou que eles seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Você encontra a lista toda de adjetivos no capítulo 3 de 2 Timóteo. Nos próximos 3 minutos, Jesus nos ensina a pedir, perdoa-nos os nossos pecados. Como assim? Já não fomos perdoados quando cremos em Jesus? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.